Bom dia, pessoal. Obrigado, Sandoval. Obrigado, Rafael, por estar aqui com a gente. A gente vai falar um pouquinho do papel da regulação nessa caminhada aí da transição energética aqui no Brasil. Então, eu queria já começar pedindo uma palavra do diretor-geral e do superintendente da ANP para abordar um pouco quais são os principais desafios da regulação nesse momento de transição. Pode, o Sandoval, depois o Rafael. Pessoal, muito bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do evento, pelo convite e pela oportunidade de poder falar com vocês um pouco sobre um aspecto que faz parte da nossa vida cotidiana. Também queria cumprimentar o Rafael e também o Alexandre, parabenizando também e desejando uma boa mediação, um bom bate-papo aqui conosco. Bem, quando eu digo que a regulação ela faz parte do nosso cotidiano, porque praticamente tudo hoje que a sociedade acessa como serviços eh, são regulados pelo Estado brasileiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, juntamente com a ANP, farão ano que vem 30 anos. São 30 anos de regulação na área de eletricidade, a área de petróleo, gás natural e biocombustíveis. E muitos avanços nós tivemos desde então. Vou falar um pouquinho, pedir licença e falar sobre o setor de energia elétrica, que é exatamente onde a gente milita. A transição energética no Brasil, ela é uma realidade pelo menos desde a década de 70, quando por uma crise de abastecimento, no caso pela crise do petróleo, houve a decisão do Estado brasileiro de iniciar o programa do Proálcool. Naquele mesmo momento também, o Estado brasileiro decidiu construir as grandes hidrelétricas que fazem hoje do Brasil um país com uma das maiores taxas de sustentabilidade na geração de energia elétrica do mundo. 88% da nossa matriz elétrica ela é uma matriz limpa, renovável. Quando nós tivemos a crise do racionamento em 2001, também por decisão do Estado brasileiro, houve a diversificação da matriz. É por isso que hoje nós não dependemos tanto da hidroeletricidade, mas temos um mix de energia renovável que nos dá um enorme protagonismo. Os grandes desafios da transição energética, Alexandre, para ser bem direto ao ponto, neste momento é mantermos a nossa sustentabilidade na geração de eletricidade, não somente, mas crescermos em 3 segmentos que serão as 3 portas de entrada para a transição energética: agricultura, indústria e mobilidade. Esses são as 3 grandes oportunidades de transição energética no Brasil. Eu vou parar aqui para deixar que o Rafael dê a sua contribuição e a gente tenha mais tempo para se aprofundar em alguns outros aspectos. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Inicio agradecendo a organização do evento, na pessoa aí do CEO do evento e do MIT Technology Review, o Hudson Mendonça, que gentilmente me convidou a participar desse evento e faz parte de um grupo de brilhantes brasileiros que trouxeram essa conferência para o país no ano passado. Essa é a segunda edição, então o grupo do MIT RIP, que idealizou trazer essa conferência desse porte com palestrantes tão qualificados para o Brasil, para justamente a gente pensar o futuro da energia. Obrigado também pela organização, porque na apresentação me promoveu a diretor-geral, então acredito que, em função dos fluidos aqui do palco do Sandoval, eu sou Rafael Moura, superintendente de tecnologia e meio ambiente na ANP. E é muito bom a gente estar aqui nesse palco para falar de transição energética, que é um dos elementos do desenvolvimento tecnológico, da pesquisa e da inovação. A EPE, empresa de pesquisa
energética, que aliás esteve super bem representada pela diretora Heloísa Borges, dois palcos atrás, aqui mesmo no SPAC. Tem um painel dinâmico, um conjunto de painéis dinâmicos chamado Inovaí. Esses painéis rastreiam os investimentos em transição energética, né? De maneira geral, os investimentos em pesquisa em energia, mais em transição energética. Então, todos os investimentos públicos, CNPq, FINEP, BNDES e os investimentos privados regulados pela ANP e pela ANEEL constam desse painel. E o primeiro insight que eu trago aqui para vocês é que 75% dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em energia são regulados pela ANP e pela ANEEL. Então, 75% do que a gente tem no Brasil de pesquisa em energia são recursos privados, de empresas privadas que mantêm contratos de concessão com a União, representada pela ANEEL e a ANP, e que perfazem esse volume de investimentos que conduz o Brasil à transição energética. Então, sem um investimento privado regulado, não há transição energética no Brasil em função das nossas características como país, em função do que a gente tem em termos de fundos públicos disponíveis para investimento. Então, esse é o primeiro insight que eu trago frisando a importância da regulação e de uma regulação propositiva, uma regulação que na sua origem tem um recurso privado, que as empresas investem de acordo com as suas estratégias, mas de acordo com as diretrizes de um agente regulador. Então, de cara, esses investimentos eles têm mostrado um grande sucesso no nosso país. Então, a gente tem uma série de projetos de grande relevância e condutores da transição energética no Brasil. Esses investimentos e esse arranjo que nós temos, de acordo com a literatura, de acordo com o que a gente aprende no próprio MIT, são investimentos que na sua raiz têm a tripla hélice. Então, nós temos os representantes do Estado / governo estabelecendo as diretrizes, as empresas privadas, a indústria fazendo os investimentos de acordo com a sua estratégia e contratando a academia, as instituições de ciência e tecnologia brasileiras para executarem e desenvolverem esses projetos. Então, é um arranjo que, na sua raiz, contém a tripla hélice de desenvolvimento tecnológico e de inovação e são investimentos que a gente tem bastante orgulho em conduzir. Então, para dar início aqui à nossa conversa, eu já deixo essa primeira informação relevante, que aqui a gente fala de 75% dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação da área de energia como um todo. Toda a área de energia. Falo de nuclear, falo de distribuição, falo de petróleo, eficiência energética, captura de carbono, hidrogênio, energia. E até conectando o que vocês acabaram de falar, o Sandoval falou aqui de 3 pontos que a gente pode explorar para avançar a transição energética. Você falando dos investimentos. A regulação tem um papel importante, então, na questão de direcionar esses investimentos, direcionar o investidor. Até a gente pensando um pouquinho, COP30 está chegando, faltam 5 meses aí, está todo mundo falando disso. A obsessão de várias empresas do setor de energia, porque a gente tem muito mais a mostrar para o mundo, né? O Brasil tem metade da sua matriz energética renovável, 85% se a gente falar de elétrica. Então, assim, como que a regulação pode atuar para a gente avançar ainda mais nessa parte da transição? Bem, eu também vou trazer alguns números importantes para que todos nós entendamos a importância da pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor elétrico, no setor de energia de uma forma geral. Sempre essa pequena confusão que às vezes nós fazemos quando nós falamos de energia, eletricidade e energia. É porque cada vez mais essas duas matrizes elas vão convergir cada vez mais. Então, cada vez mais, tanto o setor de eletricidade como o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, eles irão convergir. Por quê? Porque
durante esses 30 anos, nós começamos a evoluir muito naquilo que era considerado essencial, que ainda não tínhamos. Acesso universal à eletricidade, por exemplo, isso é praticamente uma realidade, como também acesso também a gasolina, derivados, que o que não era uma realidade há muito tempo atrás, hoje praticamente é uma realidade. GLP, botijão de GLP, gás, né, em botijão de gás, 95% dos lares perfeito, brasileiros. perfeito. Então, cada vez mais essa convergência vai acontecer. E o setor de eletricidade aqui, momentaneamente, vamos falar de forma separada, vejam que 30% de tudo que nós investimos em pesquisa e desenvolvimento hoje foi no desenvolvimento das fontes renováveis, eólica e solar, basicamente. Então, vejam, essas fontes nem pagam o encargo de pesquisa e desenvolvimento, mas mesmo assim, 30% de tudo que foi investido foi para desenvolver essas fontes. E essa é uma entrega efetiva do programa de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL. Ou seja, vocês, por meio da tarifa que pagam, o recolhimento do encargo de pesquisa e desenvolvimento foi utilizado para a nossa independência energética e a nossa matriz renovável. Isso é uma primeira entrega muito importante. Na outra ponta, na ponta do consumo, nós também temos um programa de eficiência energética e que foi graças a eles também que nós economizamos bilhões de reais no desenvolvimento de novas fontes de geração a partir do uso eficiente da energia elétrica. Então, essas duas entregas muito relevantes que a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação trouxe para a nossa vida cotidiana. E muito dos serviços que vocês hoje acessam no setor, junto às distribuidoras de energia elétrica, como, por exemplo, a geração distribuída, que a cada 40 segundos, ou seja, 40 segundos, um novo sistema de geração distribuída de 11 quilowatts, o equivalente ao atendimento de 3 a 4 casas, é instalado no Brasil. Então, se nós tivermos aqui, e vamos passar em torno de 40 minutos, façam a conta quantos sistemas de geração distribuída foram instalados. Então, a contribuição da inovação, ela é inegável. O nosso setor elétrico, posso afirmar, é um dos mais desenvolvidos do mundo. O que nós fazemos aqui em termos de operação, manutenção de instalações de geração, transmissão e distribuição é referência global. Bom, Alexandre, você mencionou a COP30, né? Que é um evento justamente voltado para uma questão global, que é a emergência climática. Sem dúvida alguma, o setor de energia no mundo tem uma contribuição efetiva para as emissões, como muito bem colocou o Sandoval, no nosso caso brasileiro, por já termos uma matriz energética muito mais limpa do que a maioria dos países, nós acabamos nos encontrando numa situação de vantagem competitiva por ter uma condição de gerar energia, uma eletricidade, inclusive, mais limpa do que a maior parte do mundo, mas a gente tem que entender que pobreza é igual a falta de energia, falta de acesso à energia, né? A gente mencionou aqui, eu tenho certeza que a realidade da maioria das pessoas que estão discutindo nesse fórum é uma realidade de ter nas suas casas um gás natural canalizado, mas essa não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é termos 95% dos lares com o GLP, o popular botijão de gás. E quando, por exemplo, nós não temos um gás para cocção, as pessoas não têm acesso a um gás para cocção, nós temos um problema de saúde pública. As pessoas vão cozinhar com uma lenha não certificada, uma lenha que produz fumos que são tóxicos e que acabam retornando e sobrecarregando o próprio sistema de saúde do país, né? Nós temos estudos que apontam para uma série de problemas de saúde associadas a uma cocção suja, né? Então, são aspectos muito relevantes, né? Energia
trouxe o desenvolvimento da humanidade. Então, quando nós migramos da vela e do lampião para a eletricidade, a gente deu condição para a sociedade, de maneira geral, ter uma lâmpada de filamento que permitia que as pessoas estudassem à noite, por exemplo. Então, isso é acesso a conhecimento, a energia traz o acesso ao conhecimento, a energia traz o desenvolvimento tecnológico e traz saúde para as pessoas. Então, são aspectos relevantes, porque nós temos que promover uma transição energética que seja justa. Então, a COP30 é muito interessante. Nós temos uma discussão em place, a dicotomia de continuar produzindo petróleo versus a descarbonização. Então, a sociedade vem estudando diversos métodos e maneiras. Nós tivemos aqui no painel anterior diversas empresas que originalmente eram empresas de petróleo, que se tornaram empresas de energia, hoje são empresas de tecnologia, falando de tecnologias de transição energética. E através do capital que hoje está na indústria do petróleo e gás natural, é através do capital. No caso da ANP, os contratos de concessão prevêem um investimento de 1% da renda bruta dessas empresas em desenvolvimento tecnológico, pesquisa e inovação. Esses investimentos ano passado foram da ordem, esse 1% da receita bruta foi 4,2 bilhões de reais em 2024, 3,9 em 2023 e 4,4 bilhões de reais em 2022, só para a plateia ter uma ideia do volume desses recursos e da importância da gente cada vez mais direcionar esses recursos para o desenvolvimento de tecnologias mais limpas. A gente tem ferramentas e novas indústrias emergentes, como, por exemplo, a captura de carbono, que tem potencial de neutralizar as emissões, e tecnologias que guardam sinergias com a indústria do petróleo e gás natural. A captura de carbono envolve a perfuração de um poço com tecnologia muito similar às tecnologias utilizadas nos poços petrolíferos, por exemplo, estudos de geofísica e geologia para o armazenamento e monitoramento desse CO2 que fica armazenado. Por exemplo, eólica offshore, uma eólica no mar, é uma plataforma com o seu catavento. Então, a indústria no Brasil tem um know-how altíssimo no projeto e desenvolvimento desse tipo de instalação offshore, já que nós somos líderes de produção offshore em águas profundas e ultraprofundas. Então, são aspectos em que a gente precisa começar a falar em adição energética. Nos cenários da IEA, nos próximos 30 anos, nós não temos uma redução na demanda por petróleo, nós temos a manutenção, embora daqui a 30 anos nós, como mundo, como raça humana, estaremos consumindo no mínimo 40% a mais da energia que a gente consome hoje, principalmente pela entrada nos mercados consumidores da China e na Índia. Então, para suprir esse aumento de energia, nós precisamos das energias renováveis, mas sem prejuízo nós temos que procurar ter um petróleo cada vez mais com a pegada de carbono reduzida, buscar os métodos para neutralização desse carbono e desenvolver novas tecnologias, a captura direta do ar, por exemplo, de CO2, que são tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Tem uma planta piloto no Brasil com recursos de PDI, ANP, e nessa linha, fazendo a união das indústrias, é que nós teremos essa vantagem competitiva, ou ampliaremos essa vantagem competitiva, que passa pelos biocombustíveis também, mas eu vou encerrar essa fala por aqui, senão eu vou concluir o A gente vai painel. tocar em alguns pontos que você falou aí, vamos tentar fazer isso no tempo que a gente tem. Eu queria só, antes de passar para essa parte tecnológica, vocês falaram do papel da regulação. A ANP e a ANEEL regulam um setor que movimenta bilhões de reais por ano em investimentos, mexe com a vida das pessoas. A gente não consegue ficar 5 minutos sem luz, o consumidor já vai para o X reclamar da ANEEL, reclamar da distribuidora, e vocês estão passando por uma crise financeira com corte de orçamento. Queria saber como que isso atrapalha o dia a dia da vida de vocês, e se tem alguma perspectiva disso melhorar, pelo menos um pouco, já que a gente sabe que o corte é geral para todo mundo. Bem, eu vou
passar, eu vou tratar desse assunto, mas eu queria apenas só me permitir aqui de reforçar 2 pontos que o Rafael mencionou. Quando a gente fala pobreza energética, o Rafael trouxe uma perspectiva, é não ter acesso àquele insumo, seja o GLP, seja a eletricidade. Mas isso pode acontecer porque você não tem um acesso físico, por exemplo, a eletricidade que eventualmente não chegou a uma determinada localidade do país, como também a distribuição de gás natural também não chega em determinados locais. Mas existe uma outra pobreza energética que ela é muito mais contundente em um país desigual como o Brasil, que é você saber onde está o mercado que vende o gás, ter a eletricidade na porta da sua casa, mas não ter condições de pagar por ela. Então, essa é uma realidade que nós, enquanto país, temos que superá-la, porque o desafio da infraestrutura estamos conseguindo romper. Regras claras, agências reguladoras competentes, eficientes, conseguem atrair os investidores, seja nos leilões, no sucesso enorme dos leilões promovidos pela ANP e também pela ANEEL. Mas nós precisamos de uma consciência política para que nós possamos distribuir a riqueza de nosso país. Eu acho que é só um ponto de reflexão que eu deixo para todos vocês. E agora vem a questão do orçamento. Tanto a ANEEL como a ANP, nós temos recursos financeiros assegurados por lei. O nosso recurso, ele não sai do orçamento geral da União. Nós recolhemos taxas, taxa de fiscalização, no caso da ANEEL, e que é suficiente para manter todas as nossas operações com folga. No entanto, desde a criação da ANEEL, nós temos sofrido com a captura deste recurso, que, leia-se, é uma taxa de fiscalização, e sob o ponto de vista legal, ela somente pode ser utilizada para aquele fim específico. No entanto, em função dos problemas fiscais do país, continuamente temos sofrido com esses contingenciamentos. E vejam, a ANEEL arrecada em torno de 1,3 bilhões de reais por ano. O nosso gasto entre orçamento discricionário, que é o recurso que nós utilizamos para deslocamento de equipes, pagamento de passagem para servidores, cursos de capacitação, enfim, o nosso dia a dia em torno de 150 milhões de reais. E o restante, em torno de 200, é a remuneração dos servidores, que nós reembolsamos o governo federal com a taxa que é paga. No entanto, cerca de 1 bilhão de reais por ano é retirado do orçamento da ANEEL. E como isso impacta a vida do cidadão? Primeiro, qualquer um de vocês que tentar ligar para a ANEEL hoje, no nosso serviço de ouvidoria de call center, está desligado. Então, vocês não poderão falar registrar sua reclamação. Nós fazemos anualmente uma pesquisa de satisfação do consumidor, exatamente para colher a percepção de vocês, consumidores, e melhorarmos o serviço. Também está suspensa. E quando essa pesquisa indica que distribuidora A, B ou C não está prestando um serviço adequado, nós damos um sinal na tarifa, nós reduzimos a tarifa. Nesse momento também não poderemos fazer isso, porque não vamos fazer a pesquisa. Fiscalização. Todas as fiscalizações estão paralisadas a partir de agora. Faremos apenas remotamente ou aquelas que sejam consideradas imprescindíveis. Um outro aspecto também bastante impactante é o horário de funcionamento da sede da ANEEL em Brasília e também da ANP, porque essa decisão foi conjunta, uma vez que nós compartilhamos a mesma instalação física. A ANEEL e a ANP funcionarão apenas até às 14 horas. Então, qualquer um de vocês que queira ou necessite falar tanto com a ANEEL como a ANP no período da tarde, não será possível a partir do dia 1º de julho. E, por fim, eu não
poderia também deixar de dizer que todos esses impactos, eles param uma estrutura que está funcionando. Se nós pararmos como vamos parar, o que é que vai acontecer daqui em diante? Eu não sei dizer. O impacto que nós teremos atual, eu já mencionei, mas como isso vai repercutir no futuro é uma incógnita, porque nós não temos a dimensão dada a grande gravidade dos cortes que nós sofremos. Alexandre, esse é um assunto que é de muita relevância, mais do que a ANEEL e a ANP para a sociedade brasileira, né? Eu sou PhD em riscos e incertezas, né? Então, o que eu, além de superintendente na ANP, e me impressiona muito uma situação com impacto tão grande em termos de política pública, sem que nós tenhamos uma análise de risco para a nossa sociedade, né? O caso da ANP, a ANP é uma agência nacional de fato, onde tem um posto de gasolina no Brasil, tem um fiscal da ANP, verificando a qualidade desse combustível, onde tem uma plataforma de petróleo a 300 quilômetros da costa, tem um servidor da ANP fazendo uma fiscalização do aspecto de medição fiscal, para verificar se aquela produção, de fato, aquela medição está correta e se converterá em royalties para a União, para os estados e municípios, e também fiscalizando a segurança dessas operações. Então, pelo Brasil todo, nós temos agentes de fiscalização. A ANP, da mesma maneira, embora não tenha uma taxa de fiscalização específica, há destinações em função do recolhimento de royalties que são previstas em lei, e os contingenciamentos têm atingido a ANP de maneira muito grave. Diversos serviços estão em risco, estão no caminho de paralisação, inclusive os aspectos relacionados à verificação de qualidade dos combustíveis nos postos de gasolina por todo o Brasil. E eu chamo a atenção para a capacidade de retorno para a sociedade de uma agência de Estado funcional. Nós não somos governo, eu sou servidor da ANP há 20 anos e nós somos representantes do Estado brasileiro. As agências não têm partido ou afiliação política. Nós procuramos equilibrar os interesses, implementar as políticas públicas, equilibrando o interesse do mercado com o interesse da sociedade. Nessa linha, a ANP, por exemplo, conduz diversos programas. Nós lançamos um programa de inovação aberta, por exemplo, com 67 desafios tecnológicos para startups. Então, nós temos 21 startups que vão começar a resolver problemas da nossa indústria para colocar o país em posição de ponta, gerar empregos. Nós temos programas de recursos humanos, que são programas que concedem bolsas para estudantes, os PRHs da ANP, que estão sendo modernizados para temáticas associadas à transição energética, às novas indústrias, e o gerenciamento de todos esses programas estão em risco. Semana passada, a ANP conduziu uma rodada, um bidding de blocos para exploração de petróleo e gás natural. Alguns de vocês tomaram conhecimento disso, e só de bônus de assinatura nós teremos quase, são 990 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais que entram limpos nos cofres públicos em função da organização desses leilões de petróleo, que envolvem estudos geológicos, que envolvem aspectos que nós conduzimos como Superintendência de Meio Ambiente, de fazer a interface com os órgãos ambientais para obter os pareceres ambientais, para nos habilitar a colocar esses blocos em leilão. Então, só semana passada, a ANP colocou 1 bilhão nos cofres públicos. E mais,
Esses contratos prevêem o que nós chamamos de programa exploratório mínimo, que é o mínimo que um operador que faz um bid precisa investir em empresas brasileiras, investir em atividades em regiões muitas vezes remotas do Brasil que dependem dessa atividade econômica. Só em compromissos obrigatórios são 1,5 bilhão de reais que entram na sociedade diretamente, nas empresas brasileiras. Então, só semana passada uma arrecadação de 1 bilhão para uma agência cujo orçamento para funcionamento mínimo é 155 milhões, para funcionamento mínimo 155 milhões, embora a ANP, na sua plenitude, operaria com 400 milhões de orçamento, mas nós já tínhamos 155 e esse orçamento foi reduzido para 110. Então, a ANP, de maneira geral, a sua diretoria discute de onde tirar, de onde executar cortes, de onde não Tirar tem. de um lado para botar Então, para outro, né? a sociedade brasileira está em risco com essa decisão de cortar o orçamento de agências que dão tanto retorno para a sociedade. A gente está no finalzinho do nosso painel, já está aqui 1 minuto. Eu queria saber muito de vocês, assim, uma palavrinha, Sandoval, sobre eh, baterias, como que está a regulamentação, e também sobre cortes de geração, como que a ANEEL está vendo essa discussão. E do Rafael, eu queria saber um pouquinho sobre hidrogênio e CCUS, o que que tem de novidades. Se vocês puderem ser bem rápido, que a gente tem 40 segundos. Não, maravilha. Bem, baterias é uma nova fronteira do conhecimento no setor elétrico. Eu acho que todos vocês já devem saber, são, enfim, curiosos por estar aqui dedicando parte do tempo de vocês, mas certamente já conhecem um pouco da estrutura de energia do Brasil. E o desenvolvimento que nós fizemos muito grande na área de renováveis, as renováveis elas são, na sua grande maioria, as tecnologias atuais, variáveis. Ou seja, nós não temos uma energia firme durante todo o tempo. No caso do sol, só durante o dia. E varia bastante se está nublado ou não. E o vento também, ele é bastante variável. Mas em alguns locais e durante alguns momentos do dia ou da noite, você tem os recursos, seja vento durante o dia e a noite e o sol durante o dia. Depois que passa aquela nuvem, enfim, depois que passa aquele dia ou passa aquela temporada de vento, você não tem mais. E as baterias, todos nós conhecemos o seu conceito, não eram viáveis economicamente em larga escala. No entanto, fruto dos investimentos em pesquisa, desenvolvimentos no mundo afora e também no Brasil, hoje já é viável termos bateria para armazenamento de energia, para você fazer a modulação do pico de carga, ou seja, diversas aplicações. A ANEEL avançou bastante na regulamentação do tema. O diretor que estava responsável terminou o seu mandato, o diretor que assumiu está com firme propósito, de forma que muito rapidamente esse tema vai ser concluído. E agora, pegando o gancho com os cortes de geração. Eu vi uma reportagem muito interessante no Valor Econômico que dizia que o momento atual de crise dos cortes de geração é, ao mesmo tempo, um sucesso muito grande do avanço nos investimentos em renováveis. Só que esses investimentos eles se pautaram por subsídios. E o subsídio ele tem um defeito muito grande. Quem recebe nunca mais quer perder. E quem não tem é louco para acessar. Isso foi o que aconteceu. Hoje nós temos uma sobrecapacidade de geração, uma capacidade maior do que a nossa capacidade de consumo. A nossa capacidade instalada é 250 gigawatts. O pico da nossa demanda foi 100 ano passado. A média 78. Ou seja, nós temos uma capacidade 3 vezes maior do que a nossa demanda. Ou seja, essa equação não fecha. Ou nós crescemos o nosso consumo, ou nós ajustamos a política de subsídios, ou nós continuaremos com esse problema. A ANEEL estudou esse tema, regulamentou e encontra-se atualmente regulamentado.
há uma discussão se outras ações precisam ser feitas, nós estamos à disposição, aguardando o segmento regulado, procurar a ANEEL para que a gente possa juntos entabular soluções para esse problema. Gente, muito obrigado. Eu sei que o tempo está curto. A minha mensagem aqui é de otimismo, porque o Brasil, literalmente, na área de energia, é referência global. Rafael. Então, falando de CCS, eu falei um pouco, né? E esse é um aspecto super interessante. Nesse momento em que a gente comentou na pergunta anterior, a ANP recebeu novas atribuições. Então, o Legislativo atribuiu à ANP a regulação da captura de carbono, do CCS e também do hidrogênio. Então, a gente vem trabalhando firme nesses assuntos, pela perspectiva dos investimentos de pesquisa, direcionando para essas novas indústrias. Então, nós temos um portfólio de diversos projetos de hidrogênio, mais de 20 projetos de hidrogênio, já tivemos mais de 100 projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação de CCS, e estamos recepcionando projetos piloto de captura de carbono através da aprovação pela diretoria da ANP da regulação experimental por projeto piloto. Então, a gente vem implementando um novo modelo de regulação para recepcionar as indústrias emergentes e que é um modelo que inclui a adoção de determinadas resoluções da área de petróleo e gás que são análogas à indústria de captura de carbono, por exemplo. A gente traz a boa prática internacional, normas internacionais ISO que são aplicáveis ao caso concreto e vamos fazendo uma regulação on the go a depender desse projeto, né? Porque a captura de carbono ela serve à indústria de etanol, por exemplo, o CO2 que vem da fermentação da nossa produção de etanol pode ser capturado em uma produção combustível etanol, pode ter emissões negativas com a captura de carbono, e também a indústria de exploração e produção com a neutralização de suas emissões. Então, são novas metodologias de regulação que vêm sendo implementadas fora da tradicional agenda regulatória, 2 anos desenvolvendo uma regulação, para que aí sim o mercado comece a submeter projetos, e nós já temos alguns projetos no nosso portfólio que tratam dessas indústrias emergentes, e a gente tem muito orgulho disso. Obrigado pela oportunidade de participar desse painel. Um prazer estar aqui com o Sandoval e falando da regulação de energia no nosso país, e nós esperamos que a gente possa aí no futuro próximo ter uma situação um pouco melhor em termos de orçamento, para que nós aumentemos o retorno à sociedade que essas agências tanto deram e tanto podem dar no futuro próximo. Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Sandoval. A gente termina por aqui. Obrigado, gente.